Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com o Atualidades Pampa. E bom humor é o que está sobrando nesta bancada hoje. Nós estamos de bom humor. Agora, tem gente que não está de bom humor. Por exemplo, o ministro do STF, Edson Fachin, determinou a imediata execução da pena que foi imposta ao deputado federal Paulo Maluf, ou seja, 7 anos de prisão, condenado por dinheiro desviado de obras públicas e remessas ilegais ao exterior por meio da atuação de doleiros. Mas também as boas notícias para o funcionalismo público. Fica uma interrogação. Será que vão receber? A Assembleia, perdão, o funcionalismo público, sim. A Assembleia aprovou o projeto que autoriza o 13º salário dos servidores via empréstimo. A votação teve uma pessoa só contrária, que foi o deputado Marcel Van Hatten. Vamos falar sobre isso e outras coisas também que chamaram muito a atenção, como a decisão do ministro Gilmar Mendes em proibir a condução coercitiva para interrogatórios. Não é uma decisão, é uma medida provisória ainda, né? Que vai ser analisada para o plenário, tem que ter uma votação de maioria, enfim. Mas ele decidiu, depois de julgar. E a dona Adriana Anselmo, que foi para casa com tornozeleira, e o seu esposo foram condenados em mais uma ação. Nós vamos falar sobre tudo isso. Já está em casa, né? Sim, já quarta condenação. Está em casa, quarta condenação e está em casa. Na casa luxo, né? Porque o seu Gilmar entendeu que quem tem filho de 11 anos, coisa e tal... E hoje tinha uma revolta total das pessoas. E o marido estiver preso. Está arrumando aqui o que ainda tem. Não podia ter penteado antes. Não, eu estou arrumando aqui o que tem. Não é que está futebol de salão, 5 para cada lado, tem que ajeitar. Olha aqui, ó. Hoje foi um dia, mais uma vez, morfético, né? Foi. Para matá-los. Um dia morfético. Pô, o seu Marcelo Odebrecht foi para casa. Você viu a casa do seu Marcelo Odebrecht, Marcelo? Eu vi. Que coisinha. São Paulo mesmo. Amiguinho, ó, piscina aquecida na sala, além da grandona lá fora. Está fermo e não é, né? Meu Deus, que é isso? Tem um cinema na casa do cara. Idiota. Tem o cinema na casa dele. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Eu queria ficar 2 anos e meio dentro daquela casa. Eu entendi por que a mulher dele não abandonou ele. Ficou todos os dias dentro de casa. Dedicado, todo o tempo. Gente, são 2 piscinas, uma aquecida na sala e uma na rua. Tem cinema, são 420 metros quadrados, Morumbi. Em São Paulo. Uma pessoa que Heliporto. Uma pessoa que tem que devolver 70 milhões de reais, o que tu achava? Ele tem que devolver 70 milhões. É troco, é merreca. Já devolveu. Sim, devolveu, né? É merreca. Então, assim, do acordo. Sabe, foi feia a coisa, viu? Feia. Aí, o Funar. Não tem tornozeleira pro Funar. Então ele vai ficar em casa. Mas como vai ficar em casa? Peraí, como é que vamos cuidar dele? Não, ele disse que tem um jogo de câmera em casa. Tá. Aí ele mostrou como é que funciona, dá a senha pra gente, a gente cuida dele, na casa dele, com as câmeras dele. E que horas chega o Zorro? Porque isso é uma piada, né? Não, para aí. Prisão no Brasil virou piada. Virou piada. Mas é um absurdo. E agora que essa ideia da proibição da condução coercitiva? Essa aí ainda é a mais questionável. Magda. Questionável. Mas assim, tem uma discussão em relação a isso. Olha bem. A lei proíbe, ela estabelece regras e normas para a condução coercitiva. E a principal e mais contundente delas é de que o cidadão, para sofrer a condução coercitiva, ele tem que ter sido intimado, foi intimado e não compareceu. Aí é dado, não compareceu e não se justificou. É dado direito ao magistrado de, sim, conduzir coercitivamente, porque ele precisa do depoimento daquele cidadão. Até porque tem uma coisa que as pessoas não se deram conta. A condução coercitiva, ela não existe só para acusados. Ela existe para testemunhas. Sim. Então, o seu Gilmar Mendes, num canetaço, quis... aliás, o seu Gilmar Mendes... ele perdeu completamente a vergonha. Não, ele... Perdeu. Você sabe qual é a conclusão que eu estou chegando? Não é perda de vergonha, não. O seu Gilmar Mendes é um jurista medíocre.
Pois é, mas ele é aquele que pensa medíocre, pela mas ele cabeça está lá dele. decidindo essas barbaridades. Pensa e a pela cabeça presidente dele. que eu achei que ia ser maravilhosa é uma vergonha. Tá. É lamentável a presidente da A Carmen STF. Lúcia é uma grande decepção. Porque o que acontece com Gilmar Mendes? O nome dele já esteve, né? Já chegou aos ouvidos que está envolvido em algumas coisas, né? A venda da universidade. Né? A história da universidade. A conversa com o Écio Neves. Que Sério? Assim, sério? Então. Sério, Gilmar Mendes foi citado já em confusões, é? Como eu estou surpreso. Não, olha a minha surpresa, a cara de surpresa que eu tô. Porque é uma surpresa só, o Gilmar Mendes. Bom, mas então ele não é medíocre. Imaginei. É muito mais do que mediocridade enquanto profissional. Porque enquanto se tem uma posição, uma ideia, e se defende aquela ideia acreditando naquilo, numa posição jurídica e não na sua vida, aí é diferente. Agora, no momento que ele está envolvido, que ele já foi citado, que isso, que aquilo, aí as coisas se modificam. Porque daí ele está legislando, não. Porque o bem ou mal, de certa forma, ele legisla. Mas ele está decidindo pela sua vida em seu favor. Enquanto um juiz tem que ser imparcial, desde a primeira instância até o STF. E as pessoas acham que ele está sendo assim para proteger os outros. Não, ele está se protegendo preventivamente. Qual é a diferença da coercitiva e a sob-vara? É a mesma coisa. A expressão, essa é a sob-vara, é uma expressão popular. É horrível. É uma expressão popular. Uma expressão popular que... Bom, então, como desgraça pouco é bobagem, então eu quero avisar para vocês que a ANEEL autorizou o aumento de 30% nas contas de luz da CE. Ou seja, autorizou? Neste mês de dezembro, as nossas contas já virão reajustadas em 29,29%. Tá? Já estava caro. E 33,54% as indústrias. Ou seja, mais um presentinho de Natal. Sabe que e o salário mínimo subiu R$30. Esse final de ano que a gente geralmente fica assim mais sentimental, pensando na vida, nostálgico. Quem sabe, esperança, um ano que vem aí, um ano novo. Eu vejo as pessoas desanimadas. As pessoas estão completamente descrentes de tudo isso. As pessoas, porque daí a gente recebe no WhatsApp um vídeo bem bonito falando: não desanime, não desacredite na humanidade, a humanidade tem jeito, olha quantas coisas boas acontecem. Aí aquele momento é um momento de respiro, diz, não, vamos em frente que vai dar tudo certo. Mas daí a gente vê e começa a escutar notícias dessa, né, sempre iguais, repetitivas. E hoje o ministro do Planejamento deu uma entrevista devastadora. E teve muita coragem, viu? Falou. Porque primeiro peitou o seu Lewandowski, que essa semana determinou que o governo pague o aumento e tem que pagar e pronto. O ministro do Planejamento disse que o funcionalismo público brasileiro faz parte de uma elite salarial. 67%, elite do Brasil, ele 67% dos funcionários públicos federais fazem parte dos 10% mais ricos do Brasil. Ou seja, são considerados camadas de ricos da população. 47% de funcionários públicos dos estados fazem parte desse 10%. Dos municípios, o índice é bem menor, apenas 22%. Mas o mais assustador de tudo é o seguinte, é que no cômputo geral, hoje, ser funcionário público no Brasil é status salarial. Porque pouquíssimos cargos da iniciativa privada acompanham em termos salariais o que é pago pela máquina pública. E mais, os dados divulgados dão conta de que o judiciário brasileiro é o mais bem pago do mundo em termos proporcionais. E, ao mesmo tempo, é o que presta o pior serviço à população. Porque processos no Brasil duram 3, 4, 5, 6, 10 anos, dependendo do tipo de processo. Mas o legislativo brasileiro tem máquinas montadas que superam de forma assustadora o primeiro mundo. A maior gráfica do Brasil não é de um jornal, não é de um grande grupo de comunicação, não é da Editora Abril, não é do Globo, não é do Jornal O Sul. A maior gráfica do Brasil é do Senado. Só a gráfica do Senado tem 1.100 funcionários. Repetido, 1.100 funcionários na gráfica. Vamos deixar o pessoal daqui, a opinião também. O ministro Diogo Oliveira, em determinado momento da sua declaração, ele diz assim, abre aspas,
não é absurdo dizer que são a elite do país. São os mais bem remunerados. Marco. Eu acho o seguinte, né, que tá na hora do povo brasileiro tomar uma atitude. Porque todo mundo fala, todo mundo quen, mas ninguém faz absolutamente nada. A exemplo da Argentina. O que aconteceu na Argentina? Essa mudança da Previdência na Argentina, que foi aprovada aqui por 128 votos a favor e 116 contra e 2 abstenções, deu uma revolução em Buenos Aires. Bombas de gás lacrimogênio, pedras contra policiais e deu uma confusão tremenda. Acontece, como nós já conversamos ontem, que para ver um jogo de futebol se lota um estádio. Agora, para reclamar, ninguém faz absolutamente nada. Nada. Somos todos os estaférrimos, os incompetentes. A bem da verdade. Porque não é possível esse aumento de 30% da energia elétrica. Como é que as estações de rádio vão pagar suas contas? Como é que uma estação de televisão vai pagar sua conta se ela depende do anunciante? Chega no anunciante hoje, tem uma verba de 10 mil reais, eu vou te aumentar 30% porque eu tenho que pagar a luz 30%. Então cancela, meu amigo. E as indústrias que giram as suas máquinas através da energia elétrica? Então vai ser um escândalo isso aí. Então a pessoa vai ter que apagar a luz, ninguém vai ver televisão. No verão é sem ar-condicionado. Ar-condicionado, o split você não vai poder ligar e assim por diante. Eu digo uma coisa para vocês, nós estamos vivendo no ocaso, no final desse país. Um governo desmoralizado, um governo inconstitucional, um governo feito de pulhas, que a palavra essa é pulha. São pulhas, que não é possível isso aí. 30% aumento da energia. Mas tem que aumentar. E o salário mínimo aumenta R$30. Deve ser por isso. Então, me desculpem o tom de exaspero, mas eu não posso ficar calado ao ouvir tanta coisa, tanta barbaridade. Essa dona Adriana Anselmo, lá que era a primeira-dama do Rio de Janeiro, tantas presas aí. Eu recebi ligação aqui do Madre Pelletier, aqui embaixo. Quantas mulheres aqui embaixo, onde nós estamos? As mulheres presas com filho de 2, 3 anos que não veem os filhos. Para com isso. O Brasil é um país de desigualdade. E o Vitorino tocou bem. A elite brasileira são determinados funcionários públicos. Claro que não são todos funcionários públicos, são determinados funcionários que fazem a elite desse país, que tem lancha, que tem ar, tudo bem. Eu acho que todo mundo tem, desde que produza, tem que produzir, tem que trabalhar, e as pessoas não pensam nisso, querem emprego, não querem trabalho. Por isso que essa correria aí é coisa atrás de emprego público. Nós brasileiros, nós temos que ter vergonha na cara. Porque esse momento que nós estamos vivendo hoje é o mais grave. Olha, eu sou um cidadão que tem idade. E eu nunca vi, nem na época do João Goulart a coisa assim. Era assim, nem na época do João Goulart. Hoje, me perdoe, mas eu não estou aguentando mais essa história. Não aguento mais esse país. Só para teres uma ideia, ontem nós falamos aqui que a partir de hoje estavam abertas as inscrições, né, para o concurso da Polícia Civil. Mais de 4 mil pessoas se inscreveram hoje. Hoje. Outra coisa, a Carla fez um comentário sobre o desânimo das pessoas. O que mais me preocupa, Carla, nisso que tu disseste, que é uma realidade, ao redor da gente as pessoas estão assim com esse sentimento. O que mais me preocupa é que as pessoas estão dizendo que não vão votar. É isso aí. Isso é o que mais me preocupa. Além da falta de atitude, as pessoas estão dizendo não vão votar. Elas vão pagar a multa, que é uma multa ridícula, sabe? Elas não vão votar, porque elas estão desgostosas, enjoadas, querem matar todo mundo e tal, não sei o quê. Só que o pensamento delas está ao contrário. As pessoas estão dizendo que não vão votar, gente. Se não votar, vai ficar assim para pior. E muitas que vão votar, querem votar nulo ou branco, porque elas não sabem quem votar. Elas perderam a esperança. Elas têm medo que elas elejam alguém que vai fazer pior ainda do que esses que estão lá em cima. Mas se não forem votar, vai ser pior ainda. E o pior de tudo é que tem gente que tira proveito dessa tragédia brasileira. Claro, sem dúvida. Porque eu falei ontem aqui, a outra metade que fez essa meleca toda, agora quer tirar proveito. Sim, dizer que ele agora não é culpado. Isso aí não foi dele. Vocês votaram no Alckmin, vocês votaram no Temer. Não, ninguém votou no Alckmin e no Temer. Quem botou o Temer no governo foi vocês. Vocês que trouxeram o Temer, trouxeram o PMDB. Composição. E vai ser MDB ou PMDB? Não, já O Temer não vai eleger nem síndico de prédio mais. Mas nem com o pai de santo invadindo lá? Não.
Mas foi uma palhaçada, Não, o Pai Santo invadiu. O que é aquilo, gente? Diz que tinham colocado lá 4 bonequinhos de voodoo. Fizeram mandinga. Fizeram mandinga. Então o Pai Santo foi lá e né, deu a bênção, enfim. Agora, sobre essa história que tá correndo na internet, o Pai de Santo, mandinga e tal. Falando um pouco sobre religião, Chicão, e eu acho que esse assunto vai te interessar também, porque as pessoas elas têm muito preconceito com a religião afro. É verdade. E tem preconceito por isso também, porque tem alguns terreiros e alguns pais de santo, porque eu acho que a religião ela vem para fazer a gente evoluir. Não sei o que vocês pensam a respeito. Vem pro bem. Deveria ser, né? No momento que alguns terreiros aceitam que as pessoas façam alguma coisa por o mal, os outros que não aceitam acabam pagando esse preço, né? Porque as pessoas, elas ficam pensando que os terreiros, eles trabalham pro mal, No entanto, é uma religião muito linda. Sim, é muito, né? eu acho bonito. E aí eu acredito, assim, que até aqueles que fazem, porque tem aqueles pais de santo que aceitam esse tipo de trabalho, e infelizmente não são todos, mas tem aqueles que aceitam. Agora, eu acho que essas pessoas, elas realmente um dia vão pagar muito por aceitar usar a religião para fazer o mal de uma outra pessoa. É o retorno. Isso exatamente é a lei do retorno. E é nesta vida que se paga, não é na outra. Não é na outra, é nesta vida que tu vai pagar. Bate e volta. Bate e volta. Seja lá o que tu fizer, mas assim, bate e volta. Bom, mas eu também não vou crucificar também as religiões afros, porque também tem bispo idiota chutando santo. Mas eu tô falando da religião afro, eu tô falando a religião como um todo, a católica, a evangélica, enfim, todas as religiões, elas existem para o bem. Né? No meu entender, elas existem para que as pessoas evoluam, a espírita. No momento, e eu estou falando, me referindo à religião afro, porque tem muita gente que tem esse preconceito. Tem preconceito. É para fazer o voodoo. E eu estou trazendo esse assunto exatamente porque o Pai Santo foi o que ele disse. Surgiram 4 bonequinhos Enterraram de coisa, voodoo, não sei e não sei o que, porque está dando tudo errado para ele. E, claro, diante do presidente da República, a gente acha que isso não é muita coisa, né? Que é uma bobagem, mas que isso existe, acaba Você sabe que lá em Angola, eu saí, eu tinha um amigo lá chamado Batista, né? Era um engenheiro hidráulico, que ficamos muito amigos, e aí um dia ele me convidou para ir numa sessão da afro, né? Deles lá na própria, né? A batida de tambor deles é tão forte que eu comecei a ficar tonto. Eu não conseguia caminhar direito. É uma coisa tão forte. Aquilo desprendia uma energia tão forte. Eu não aguentei. Foi uma energia. Eu confesso a vocês que eu não esqueço daquela. Nunca mais na minha vida eu vou esquecer. Uma coisa muito forte. Eu estava com esse meu amigo, ele estava com a namorada dele. Um negro bonito, boa pinta e tal, cultíssimo. E aí o pessoal começou a tocar o tambor e começaram com aquelas rezas, aquelas coisas todas e tal. Aquilo começou a crescer, bum, 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 bum. Daqui a pouco eu comecei a ficar tonto. Não é possuído, não é tonto, assim, aquela coisa. E eu senti aquela energia, uma coisa, comecei a ficar arrepiado, eu disse para ele, tô indo. Esperei ele lá na frente, no prédio, Tu acredita em alguma coisa? Que existe alguma... em espírito? Eu não sei, alguma coisa deve existir, uma força, uma energia, porque o que é? Deus é a natureza, em realidade, né? Isso vem dos druidas, vem dos celtas, vem daquela época, e a gente sabe que a natureza é forte. No momento que você começa a evocar tudo isso, invocar também todas essas entidades, todas essas coisas, todas essas forças da natureza, elas tomam conta do ambiente. E aí começaram as pessoas a receber os santos ali, aquela coisa, e aí piorou a coisa, aquilo vou ficando forte. Eu nunca vou esquecer da minha vida, eu digo, eu estou saindo, eu vou esperar lá fora, porque eu fiquei tonto, assim, eu não conseguia parar, né, de pé. Aí esse meu amigo, o Batista, ele me segurou pelo braço, né, ele disse, não, então saí. Sim. Aí eu fiquei lá fora, esperei a terminar e depois saímos para jantar para comer um cabrito, né? Porque lá é muito comum o cabrito com as ervas, com a coisa lá, porque eu estava louco de fome. Um cabrito. Mas é a comida comum lá que se come, é muito conhecido lá, sabe? Eu conto a vocês porque eu fui lá e participei de outros no Rio de Janeiro, agora, aqui em Porto Alegre. Agora o Chicão, que eu achei que ia se interessar, não, o Chicão tá preocupado. Nem ouviu o que o Marne disse. Olha aqui, ó. Ele ouviu, sim. A respeito do Gilmar Mendes, boa noite, doutor Vitorino, a vergonha do STF do Brasil
Brasil chama-se Gilmar Mendes e já passou da hora de investigar esse sujeito. Aí tem, diz o Luiz de Porto Alegre. Gilmar Haddad Silveira diz, boa noite, o ministro Gilmar Mendes é um bandido. Aí calma, né? Também não. Calma, Calma, Carla... estamos falando do ministro de uma corte superior. Então, a gente critica as decisões dele, se ele está sendo investigado, se ele aparece em várias coisas aí, tem que investigar, vai investigar, mas calma, não é devagar. Assim como a gente quer para si, a gente tem que respeitar para os outros. A hora que for provado, se provarem que ele é um bandido, a gente diz isso aqui. Mas até hoje, só se sabe que ele é um jurista atrapalhão. Por enquanto, ele é um jurista atrapalhão ou mal intencionado. Não sei. Eu fico com mal intencionado. Mas daí em diante. Completamente mal intencionado. Aqui no WhatsApp, corporativista. A Maria Rosa diz o seguinte, ó, Carla, é triste o que vi no centro hoje, os ambulantes da Rua da Praia sendo retirados na força. Foi mesmo, eu vi. Os produtos dos ambulantes sendo recolhidos uma semana antes do Natal. Vi a tristeza daquelas pessoas chorando sem ter o que fazer. Além do governo não pagar salário de quem trabalha, não deixa o cidadão se virar para dar um Natal melhor e com comida para a sua família. Rio Grande do Sul é uma vergonha nacional, Maria Rosa. Dona Maria Rosa, tem uma coisa que tem que falar, eu sei. Tem outro lado. Dona Maria Rosa, vamos do outro lado. Exatamente. Agora à tarde estava todo mundo no mesmo lugar de novo com mais mercadoria. É rápida a coisa. Todo mundo estava no mesmo lugar com mais mercadoria agora à tarde, tá? Então, assim, não é bem assim, esse coitadismo. Outra coisa. Nós falamos aqui ontem que esse é um novo programa da Prefeitura de Porto Alegre, que não está combatendo o ambulante. O que é ambulante, ele está combatendo são as pessoas que estão por trás desses ambulantes, que, aliás, exploram os ambulantes. Né? Verdade. Exploram, que são aqueles que têm um monte de dinheiro e que fornecem essa mercadoria ilegal. O nome da operação não tem nota fiscal, não existe nota fiscal. Essa foi a cena ontem, hoje de manhã. Protesto. Movimento Legalidade. Foi um protesto. Foi um protesto, mas aconteceu a apreensão. Eles fizeram um protesto. Depois da apreensão, ok. Mais de 170 homens da Guarda Municipal e 24 agentes da fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico participaram desse ato aí, né, tentando combater a venda ilegal de produtos. Essa ação começou de manhã. Ontem nós falamos aqui. Eu não vou criticar. Sabe por quê? Porque a gente passa o tempo todo aqui ouvindo o Marne e apoiando o Marne quando o Marne diz: o centro da cidade está tomado. É um lixo. Mas é verdade. Lixo, camelô na porta de lojas legalizadas. As pessoas não conseguem entrar nas lojas porque tem camelô na porta. Então, aí eu vou criticar agora a polícia, a ação da prefeitura? Não. Seria bom. Essa ação da prefeitura. A única coisa que eu não gostaria é que se apreendesse a mercadoria. Só que tem uma coisa: eles foram avisados. Todos foram. De manhã, olha, amanhã vai ter Mas operação. é só mostrar a nota. Tem que mostrar a nota. Não, mas não tem nota. No meio da rua não tem nota. Claro, não sei, mas tem que ter autorização, não tem... A uma da tarde, então, eles bloquearam os manifestantes, aqueles que tiveram seus produtos recolhidos, os ambulantes, bloquearam a Salgado Filho e começaram a atear fogo, como a gente viu, nos containers, isso, e foram recebidos, parece, na prefeitura de tarde. Teve uma reunião com eles. Como disse o Gustavo, depois de tarde voltou a funcionar tudo da mesma forma. Porque não é contra eles. E é a prova daquilo que a gente falou, o que a Magda acabou de dizer, eles são usados. Eles são usados, eles são a ponta. Eles são a ponta de um contrabando, de uma coisa irregular, eles são a ponta. Eles dão um monte de mercadoria, eles ganham meia dúzia de tostão, sabe? E é até para melhorar a situação de todo mundo. Só que até tu separar o joio do trigo... É um tipo de servidão voluntária. Servidão por necessidade. Por necessidade. Voluntário, só precisa estar passando fome. A pessoa precisa, exatamente. Olha aqui, a prisão é para pobre, diz o Rafael Prado, e quem não é político. É o que ele diz sobre o que se falou aqui das mulheres presas, né? E ao seu Terra fala o seguinte: ontem falei sobre a pré-candidatura de Osmar Maroni. Sim, Marni, é o dono da boate. Ele abriu... Como é que é? De biquíni? O da Bahamas lá. A minha memória está boa, hein? Ele apareceu de biquíni. Segundo ele, o biquíni era da Luma de Oliveira, se lançando como pré-candidato à presidência da República. Será que ele é o terceiro nome? Eu voto no Bolsonaro, é claro, diz o Alceu de Viamão. O Marne matou a charada, né? O que me chama a atenção ali é que ele se dispôs
a fazer ridículo e perguntou, o que é mais ridículo? Isso que eu estou fazendo, ou fulano de tal, ciclano de tal, tal. Aí tu para, né? E tu começa a questionar o real sentido da palavra e da expressão ridículo. E o que pior, um sujeito como ele, vestido com biquíni da Lumas de Oliveira, consegue ser menos ridículo com aqueles exemplos que ele dá. Quero te dizer uma coisa. Lembra que a gente ficou discutindo qual era a origem da expressão a mãe do Badanha? A avó do Badanha, a mãe do Badanha? Eu recebi a foto. Badanha, da onde recebeu a foto? Você recebeu a foto? Quem é o Badanha? O Badanha é o jogador do Grêmio. Isso, zagueiro do Grêmio. Zagueiro do Grêmio, que a mãe que comandava lá, a história, tudo tinha que perguntar pra mãe do Badanha. Fala qualquer coisa, fala com a mãe do Badanha. Não tem que resolver, fala com a mãe do Badanha. A mãe do Badanha que resolve tudo. O Cristiano Martins, o nosso telespectador, se comunicou através do Facebook. Muito legal. E era grande o Badanha, você viu? Era altão, zagueiro do Grêmio. E a mãe dele é uma espécie de gerente de futebol. A mãe dele. Então qualquer crê que dá, fala com a mãe do Badanha. A casa da mãe Joana tem a mãe do Badanha. Não, mas qualquer coisa fala com a mãe do Badanha. A mãe do Badanha resolve. E muita gente fala essa expressão achando que é, né, uma expressão popular de muitos anos e ninguém sabe do que é. Não, mas é que é do Ministério. Mas é adotado, acham né? que é de muito mais tempo. Fica popular, né? Fica 1943. Grêmio em 1943. Uma reviravolta na demissão dos professores da Uniriter. A decisão da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre suspendeu a demissão dos professores na Uniriter e prevê uma multa de 20 mil por dia por descumprimento. Professores e centro universitário devem ter reuniões nesta quinta-feira. O sindicato entrou com uma ação e como o Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul ama sindicato, deu a eliminar. Peraí, o cara tem uma empresa, ele quer demitir? O que tem a ver com isso? A Justiça quer que você converse com o sindicato para o sindicato autorizar você a demitir. Depois não sabe por que a gente está virado nessa várzea. Lembrando que essas decisões são dadas por juízes do trabalho. Sim, que tu tem engasgo com os juízes do trabalho, né? Não é engasgo. Saiu essa semana um negócio dos salários. A média salarial dos juízes no Rio Grande do Sul é de 44 mil reais. Média. Isso que a dona... Rondônia, 68 mil reais é a média. Isso foi do levantamento que foi solicitado pela ministra Carmen Lúcia. E ela que demorou para chegar. E ela reclamou, vem cá, o que está acontecendo que não está chegando todo o relatório que eu pedi dos salários dos juízes do Brasil todo. Desembargador ganhando contra-cheque de 6 dígitos antes da vírgula, coisa comum no Brasil. Aí você vê a LOMA, a nova lei, a lei da magistratura. Gente, com esses salários, com esses penduricários, se aprovarem essa lei... Então é mais de 100 mil por mês? Fácil. Sim, porque além agora do salário, ainda tem os auxílios, né? Sim, tem o tal do auxílio, o tal do auxílio moradia que não julgam nunca isso, diz que o Fux agora liberou para julgamento. São 435 milhões de reais todos os anos. Esse Fux, com essa decisão num país decente, já tinha sido cassado, já sido tirado fora. E o Gilmar não? Não, o Gilmar estava fora há muito tempo, né? Já tinha tirado fora. Como é que o sujeito faz um troço desse? Em sede de liminar, dá uma liminar e senta em cima do processo. E há anos receberam retroativos, estão recebendo há anos, não tem a mínima possibilidade se o Fux sair de cima. Tá, mas agora ele liberou o processo para julgamento, né? Diz que a Carmen Lúcia daí tem que decidir quando é que vai ser julgado. A princípio para o dia 1º de fevereiro. A princípio. E agora eu te pergunto, tu acha que depois dessa mamata que virou para juízes e desembargadores, eles vão voltar o quê? Eles vão voltar atrás? Não, né? Não vai ser dia 30 de fevereiro? A votação. Não, o Mário, sabe o que entristece, Mário? Vão criar o dia. Sabe o que entristece? É os argumentos que beiram ao ridículo para justificar esse tipo de coisa. Num país em que as pessoas estão se matando por emprego de R$1.000, R$1.200. Salários de fome. Que acabou de sair esse dado estatístico agora, o ministro do Planejamento deu os números. A elite brasileira é o funcionalismo público. Alguns. Não, a grande maioria. 66,8% do funcionalismo federal. De cada 3 funcionários públicos federais, 2 fazem parte da elite brasileira, que ganha 10% dos maiores salários do país, da riqueza do país.
Pô, então, sabe, eu já sei que vai ter funcionário público ligando pra cá, mandando mensagem, me xingando, Já professor mandaram. ganha R$1.000, já deve ter um monte Já ali. mandaram. Já mandaram um monte. Mas olha aqui, ó, eu talvez tenha sido o único jornalista que disse isso aqui no Rio Grande do Sul e estou dizendo há anos. Você entra numa faculdade hoje, não importa o curso, vai conversar com os alunos, o que você quer fazer com o curso? Eu quero concurso. Ser Virou uma servidor doutrina. público hoje em Quero dia concurso. é de fato sinônimo de status sociais, diz o Anderson Antunes, mas precisamos ponderar e não generalizar. No meu caso, por exemplo, saí da iniciativa privada para o serviço público por uma questão de qualidade de vida, não de salário. Tem muito funcionário ganhando pouco. A nata está no Legislativo e Judiciário. Precisamos baixar um limite de R$20 mil, independente dos benefícios. Ele tem razão. Ele tem razão. Porque nós, uma vez aqui, eu e o Chicão, uma vez, a gente deu um pau no negócio do Judiciário. Aí a gente foi ver, né, Chicão? Teve até o rapaz aqui do sindicato. Aqui, ó, aqueles atendentes ali no balcão ganham 2.500. Exatamente. Dois pila por mês. Aqueles caras ganham 2.000, 2.500. Tu pensa, o judiciário 2 chegou no pila, judiciário, todo mundo... Não é. Não. É a Existe turma uma de elite juízes, dele. desembargadores, defensoria judiciário. pública, Ministério Público, Volta da pirâmide. Pô, aí, sabe, é muito injusto, tio. É muito injusto o Brasil. O Brasil foi tomado pelas corporações. Tomado pelas corporações, Magda. Hoje elas fazem o que querem no Brasil. É verdade. Não viu Dona agora esse Magda. negócio policial? Fala, Mário Barcelos. Vitorino, eu vou dar um pequeno drops num assunto que eu não gosto, que é esse, que eu acho um assunto que ele vai do nada a lugar nenhum, porque esse povo não faz nada e nada. Veja só, o povo que representa 90% da população, a gasolina sobe 50%, a luz vai 30%. subir 30%, ele não faz nada. Fica em casa que nem uns gatinhos, covarde, babá. Nada. Só serve para reclamar. Vão votar nos mesmos. Tá? Certo que vão votar nos mesmos. Então, se alguém vai votar ou não, eu já nessa altura do campeonato nem vou votar. Eu vou no salve quem puder. Isso aqui é Cristiano Ronaldo. Quem é craque vai estar bem. Quem não é, vai estar mal. Esse vai ser o Brasil. Não tem saída do jeito que esse povo pensa. O problema não é político, Vitorino, Magda, Jéssica, Carla e Mário. O problema é o povo, que tem uma mentalidade muito ruim. E como eles são 230 milhões de pessoas, eles merecem governo, então. É justo que eu estou falando, é uma coisa pragmática. Não adianta falar de Gilmar Mendes, eles nem sabem que é Gilmar Mendes. A maioria não sabe muita mesmo. ignorância. A maioria não sabe Então, azar dessa luz, dessa gasolina, deu. Triste. Eu não vou votar. Triste Também. pensarmos que em todo Não vou esse votar, grande vai país adiantar. não tenhamos uma só pessoa que nos orgulhe na administração pública em todas as esferas. Nenhum dos poderes tem uma só pessoa de caráter ilibado tomando decisões ou administrando. Nosso governo é formado, na sua grande maioria, de ladrões, corruptos e coniventes. Compartilho com o Marne o término da paciência. Algo precisa acontecer, que seja Bolsonaro. Davi Hilger. Eu vou contar agora uma para vocês. O Zé Disseu vai ter que voltar para Curitiba. Mas não é para cadeia, é para trocar a tornozeleira. Então vão gastar um avião. que Vão gastar, porque vai lá, troca o cara. Clac, 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 coloca aquilo ali, tornozeleira, Não tchau, dá pra tchau. mandar pelo Sedex não na sei, tornozeleira? ele vai estar aqui, vai ter que Liga voltar. pra eles e aí isso gere. Trocar a tornozeleira em Curitiba. Não, ele sai lá vem por Sedex, Ele eu tá em venho de Minas, ônibus. Goiás ou Minas, sei lá onde ele mora, Sei né? lá. Ele vai lá trocar a tornozeleira. Quanto custa uma passagem? Porque ele não vai sozinho, ele vai com 2 agentes federais acompanhando ele, não pode ir sozinho, se ele está cumprindo pena, essa coisa toda, que pena não sei do que, deve ser pena de Pena de galinha. galinha. Aí ele chega em Curitiba, Ai, de ganso, chega lá, o horário marcado, tá lá o pessoal lá, tira nós a pagando tornozeleira essa conta. claro, aí ele almoça, temos que almoçar, os agentes vão almoçar, o pessoal vai almoçar, depois ele vai contar uma história, que ele é um bom contador de histórias, contou muitas até hoje, aí pega o outro avião e volta para Curitiba, e nem voo direto deve ter de Curitiba lá para Belo Horizonte, não sei, não tem jeito. Não tem jeito. E uma polêmica que aconteceu, e vem acontecendo desde segunda-feira, foi o novo clipe da Anitta. O novo clipe Celulite, da Anitta é o Vai Malandra, né? O nome da música, enfim. E a primeira cena é ela de costas, filmado assim, um close da... O Busanfan. Exatamente. Busanfan. Com um mini shortinho, e ela rebolando e aparecendo toda a celulite. Não Acho que é moda agora nada de celulite. filtro, A nada. única parte do clipe que eu gostei foi essa.
porque mostrou que a mulher tem celulite de verdade e não tem problema algum. E aí vem um clipe que aí o Lulu Santos criticou, e aí bateram boca com o Lulu Santos, porque as pessoas amam a Anitta hoje, uma bela parte, né? Uma coisa assim. Falou mais... que a MPB tá pior, que nem vou poder repetir. É referência. Né? Falando da música popular brasileira, que era uma coisa e virou outra coisa completamente diferente. Agora eu queria abordar com vocês a questão do feminismo, porque ela se diz uma feminista. Então ela tá ali para mostrar a bunda, para mostrar suas curvas, para rebolar lá embaixo, para provocar os homens, num clima do tipo, eu posso tudo e tu não me toca. Eu entendo dessa forma, pelo menos pelo discurso dela. Mas eu acho que ela faz um desserviço, porque realmente... Desvaloriza a mulher. Exatamente. Parece assim, a venda do corpo apenas pelo corpo e pelo sexo. Ela ainda forma seguidoras. Esse é que é o problema. Então, ela deveria ser proibida, ela deveria ser censurada. Acho que a gente está muito mal também. Mas é que assim, não é só no Brasil. Se nós olharmos as músicas, as cantoras que fazem sucesso fora do Brasil, que é o que a Anitta quer, que é a ideia dela, o objetivo dela. A Katy Perry é a mesma coisa. Não, mas não tem as mesmas cenas. Mas elas também apelam dessa forma. Mostram o corpo inteiro, rebolam na frente da câmera, mostram as partes mais íntimas da mulher, vestida, mas mostram. Não, mas no clipe tem mais. No clipe tem um monte, elas vão lá pra cima, lá na laje, aí tem um monte de mulher deitada. E aí tem um cara passando creme, assim, em todas elas. Quer dizer, ela vai além do que mostrar as suas... Ela vai além. É como se tivesse um monte de gente, e eu não vou te dizer o nome de quem é que me chama ficou. isso. Então, assim, eu achei de mau gosto. Eu acho que... Eu não vi. Ela é uma menina que até alcançou aí, olha... Pra mim, ela tinha valor. Exatamente. Pra mim, ela tinha valor. Só que eu acho que ela tá exagerando. Uma pessoa que se inventou, foi à luta e ficou rica, agora está no mercado internacional, sem saber cantar. Sem saber cantar. Né? Ela acha que canta. Mas por que ela acha que canta? Infelizmente, pela plateia. O clipe e alguns clipes dela têm sido muito apelativos. Assim. A única parte que eu gostei deste clipe mesmo, que eu não gostei do clipe, mas foi o fato dela ter mostrado que a mulher também pode ser Jéssica, bonita tendo esse é o teu lado poliana, porque não foi isso que ela mostrou. Eu não estou dizendo que essa foi a intenção dela. Não, ela fez. Eu não estou dizendo que foi a intenção dela. Eu estou dizendo que apareceu ela como uma mulher normal, entende? De certa forma, uma verdade. Mas a gente vê mulheres, 90% das mulheres hoje têm celulite. E ok, na praia a gente está ali mostrando a nossa celulite. Ela está prestando um desserviço para essa juventude. Ela está apelando bastante, mas está indo na onda das americanas. Mas é uma juventude que não conversa mais. Não. As pessoas não falam, como nós estamos falando aqui. Os meninos, eu vejo pelos meus próprios netos. O Mário tem razão. Esses dias eu tava não tem mais nem beijo. Esses dias eu estava comendo uma pizza com dois amigos, estava na pizzaria, estava comendo uma pizza com dois amigos e eu até brinquei assim, eu digo, gente, dá uma olhadinha em volta. Aí, olharam em volta assim. Todo mundo. Tava todo mundo. O garfo, a faca, a pizza no prato, e eles assim. 4, 5 pessoas na mesa. Cada um com não se falavam. Não se falam. Gente, que coisa incrível. Eles não falam mais. Eles não falam mais. Eles podem até estar falando pelo celular. Não duvido que eles não estivessem conversando pelo celular, né? É uma coisa que a tecnologia atropelou, Marne, de um jeito que as pessoas não estão sabendo lidar com ela. Isso é muito ruim. Já virou doença, né? Virou doença. Já virou doença. O vício pela internet, o vício pelo celular. E virou doença que logo vai ser compilada pela medicina. Os psicólogos já estão estudando isso, já tem Na Universidade Federal do Rio de Janeiro já tem um setor um estudo que sobre cuida isso. Que é vício. As pessoas perdem o controle completamente. Magda, deixa eu mandar um abraço aqui para uma senhora. A senhora Elaine Vieira Pereira, que eu encontrei hoje. Ela fez fisioterapia comigo. Sabe como é que é, velho? Velho tá sempre fazendo fisioterapia. Então, eu estava fazendo fisioterapia. Meu tornozelo tava meio ruim. Velho com mania de futebol. Jogou futebol? Joguei. Se eu tivesse jogado, o tornozelo não tava ruim. Só se lesiona ruim, já viu? O cara que joga bem não se machuca. Bom, quantas embaixadinhas o senhor faz? Umas 3, sendo que a última é com a mão.
Dona Elaine Vieira Pereira, ela mandou uma cartinha para você. Amo vocês, boas festas. Ela esteve comigo hoje lá no ProTrauma, fazendo fisioterapia. E, Dona Elaine, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua gentileza com todos nós, com esse programa, e obrigado pela sua audiência, tá? Bom Natal e boas festas para a senhora. É verdade que o homem poderoso é o homem que tem poder sobre si mesmo. E hoje as pessoas não têm mais poder sobre si mesmas. As pessoas são levadas, né? É como um rebanho, né? Um pastor vai levando, não digo pastor de igreja, estou falando do pastor no pastoreio, né? Vai levando as pessoas são tipo as ovelhas que vão seguindo, seguindo, e ninguém mais tem personalidade. A personalidade está acabando. As personalidades estão acabando, não tem mais as pessoas com atitude, com torque. As pessoas estão voltando. Todo mundo tem medo de tudo. As pessoas, os jovens, a garotada tem medo de tudo. Medo de falar bonito com a mulher, não aquela cantada banal, barata, ou gostosona, não, mas falar com a moça, cortejar uma mulher. Que coisa ali, puxar uma cadeira para a mulher, para a namorada, para a esposa, quando vai no restaurante. Não, pulou etapas, Mário. Hoje em dia, essas etapas já não existem mais. Não existem já mais. Pula. E ainda sexo ainda existe? Porque não sei, né? Porque do jeito que está a coisa... É virtual, porque eles ligam lá os Skypes, não sei o quê, cada um na sua casa. E aí eles fazem sexo virtual. Por isso que depois resultam as fotos no telefone, as fotos não sei aonde, aí quando brigam, a baixaria total. A baixaria pé. Falando em baixaria, a dona Gleise Hoffmann ficou Estou com essa brabinha. Notícia aqui. Então vamos lá. Foi agredida verbalmente enquanto desembarcava de um avião. Verbalmente, leia-se, xingava. No Aeroporto Internacional de Brasília. Abre aspas. Fui agredida aos berros dentro de um avião por uma mulher descontrolada antes de desembarcar. Como não acho esse tipo de comportamento liberdade de expressão, solicitei a presença da polícia e o desembarque foi suspenso até sua chegada. Olha que ridículo, que mulher ridícula. Aconteceu, tem que apanhar. Isso. Tem que apanhar. Ela chamou a polícia, levou a mulher... Prejudicou os outros passageiros. Prejudicou todos os outros passageiros que não puderam descer. Ela e a suposta agressora foram encaminhadas a um posto da Polícia Federal e agora ela está aguardando cenas do que aconteceu, que ela pediu as cenas, para tomar... Para que possa tomar providências civis e penais cabíveis. Vai processar a mulher que xingou ela. Senhoras e senhores, recomendo a todos, quando cruzarem com a Gleise Hoffmann, xinguem ela, porque ela vai ter que arrumar advogado para processar milhões de brasileiros com a papagaiada que essa senhora fez. Aliás, nós brasileiros... Está acontecendo com todos, né? Nós deveríamos processar essa senhora. Sem dúvida. Pelas coisas que tem na internet que ela diz do Brasil, diz do povo o que deve ser feito, como é que deve ser feito. Porque tem vídeos monstruosos dela na internet. E ela quer se sentir agredida porque uma senhora lá xingou ela. Bom, mas eu quero dizer o seguinte... Se essa senhora fosse aqui em Porto Alegre, eu ia me oferecer para advogar e defender ela de graça. Não, e tem uma coisa, né? Isso está acontecendo com todos eles. Sim. Onde quer que eles estejam, eles estão sendo xingados, achincalhados. Todos. Tem que ficar, boca de siri. Com a meleca que fizeram pro país. É público a meleca, né? Não, você consegue imaginar, por exemplo... Aí ela ainda faz pressão, Aviso aos navegantes, disse a Narizinho. Nenhuma agressão me constrange. Apenas me fará tomar medidas judiciais para conter e penalizar agressões. Que medo. Ai, que medo. E tem mais, a senhora prepara o bolso, porque a senhora vai perder muita ação e vai ter que... Bom, mas dinheiro não é problema para a senhora, né? O direito é bem claro. Presidente do PT, dinheiro não é problema para a senhora. Exceção da verdade. Não é isso? Não, é que assim, o que você considera punível? O que você considera punível? Alguém dizer para ela, senadora, a senhora é uma vergonha. A senhora é isso, a senhora é aquilo. O juiz vai punir por isso? Não. Agora, se disser, você é uma ladra, você é uma prostituta, bom, aí não. Aí é ofensa moral. Aí não. Mas dizer, senadora, a senhora é uma vergonha, a senhora é uma senadora medíocre, a senhora é uma senadora... Qual é o nome que tem? Cargo público, como as pessoas nos xingam aqui também, né? Então, a gente ia xingar. Se for processar, então, nossa, a Magda tem pelo menos uns 147 processos para nós. E o senhor 145. 145. Sim, mas é para ti, são para ele mesmo. Olha aqui, Eu fico imaginando os funcionários públicos que devem estar me xingando. Né? Pá!
Olha aqui, boa noite, tops dos tops. Chego em casa e descanso vendo vocês. Não está fácil, Gilmar Mendes, aumento disso e daquilo, mas ver o Marne dedurando a conversa do Chicão e da Carla não tem preço. Adoro vocês, abraços, Débora Santos. Teve entregada? Tá certo, ele fica mostrando. Olha aqui, ó, o Vitor Prestes, não vou mais te chamar de senhor, porque ele está rindo, ele disse que agora vou ser... Não, ao ler meus e-mails, de fato, agora está chegando aos 30 anos. Boa noite, bancada. Adoro quando a dona Magda me chama de senhor ao ler meus e-mails. E tu me chama de dona Magda, tu me chama de senhor. Senhor Vitor Prestes. Minha infância foi na década de 90, vendo Banheira do Gugu, o Axé no auge, Feiticeira, Tiazinha, Banana Split. Então, quero dizer para vocês que a Anitta não me impacta em nada. Ou seja, a baixaria existe, né? Existe. Existe há muito tempo. A Gretchen Magda, foi a primeira. A Gretchen foi a primeira. Magda, nós somos rainha do privilegiados, Magda. A década de A gente está fora de moda. A década de 70, 80 e 90, musicalmente e culturalmente, foi muito rica. Muito rica. Especialmente a década de 70 e 80, musicalmente. Você vê, quer ver uma coisa? Quem é que lembra de alguma música do Restart aí? Quem é que lembra de, por exemplo, músicas do Lulu Santos, do Parlamento do Sucesso? A diferença entre esses grupos... Nada do que foi será. De 30 anos, 40 anos. Não, essas outras... Aí querem lembrar, muito bem, eu quero que me digam, alguém lembre o primeiro sucesso da Rihanna. Eu não Umbrella. sei. Bonita ela é. Eu lembro. O primeiro? Não, Sombrinha? Foi um dos primeiros. Sombrinha? É uma regravação. O primeiro sucesso da Rihanna. Agora me diz qual foi o primeiro sucesso do Pink Floyd. 50 anos atrás. Então, assim, tem coisas que são perenes pela qualidade. Essa é uma delas. Por isso que eu me indignei quando a gente falou aqui daqueles peladões, sim. queriam comparar com obras renascentistas. É como comparar a obra da Anitta com a da Billie Holiday, né? Meu Deus, aí você queimou a Billie Holiday. Olha aqui, ó, eu pensava que os políticos eram maquiavélicos, mas depois de ouvir várias pessoas dizendo que o Lula roubou, mas fez alguma coisa pelo povo, concluí que o povo é que é maquiavélico. Abraços, Paulo. Falando neles, tomara que a Glaze processe vocês, vassalos dos barões da mídia. Aí eu vou ficar me sentindo super importante. Será que a moça é petista? Não. Eu queria mandar um drops aqui. Ai, que bom que tu vai falar pro público, por enquanto tu tá só conversando com a Carla. Não, a Carla estava me Mas apoiando. a nossa produtora já nos xingou aqui 3 vezes. Vai lá. A Carla estava aqui. Não, mas aí depois tu resolve fora do Vai ar. ter que nos separar da aula. Não dá mesmo. Não dá Eu fico mesmo. me pedindo aqui, solicitando que tanto eu ódio, podia. né? Fala então. Eu queria mandar um drops pro meu querido amigo Luiz Mário, que vai ser o homem responsável para a impressão de Vivendo a Noite com Chicão Tofani, onde vai ser o primeiro livro no Brasil que as pessoas começam na década de 80 com 22 anos e vão envelhecendo através das páginas do livro. É fantástico. Você pega uma gata que era a top em 83, no Miss TV, e hoje ela é uma senhora que tem netos e tudo. Eu acho isso aí maravilhoso. Isso é uma lição de vida, esse livro que eu vou lançar comemorando meus 35 anos de televisão, que eu acho que é o primeiro jornalismo que vai fazer, não memórias, biografia, essa palhaçada. Quem é top aqui para fazer Você biografia? nunca parou de fazer Quem é Maradona para fazer biografia? Não. Fazer um relato dos momentos que eu vivi na noite desses 35 anos aqui e no exterior, sabe? Vai ser muito legal. 35 anos sem parar, esse é que é o importante. É o único jornalista no Rio Grande do Sul que frisou bem, que está há 35 anos todos os dias na televisão. Não cheguei a parar um mês sequer. Porque os programas que eu tinha na Bandeirantes e depois aqui na Pampa, eles nunca paravam. E quando parou o programa da madrugada, eu entrei no Paulo Sérgio Pinto. E quando saí do Paulo Sérgio Pinto, entrei aqui naquele intervalo que tive na TV Urbana. E não é de fácil tu enganar 35 anos as pessoas. Esse é o meu cartão de visita, que eu me orgulho muito. Abro mão de dinheiro, rolo, vantagem, só para ter dignidade e transparência para entrar na sua casa. E não quero ser político.
Gustavo Vitorino, sou fã do Vitorino, gosto muito de suas colocações. Hoje, especialmente, Mas... não canta o ovo antes da galinha botar. A Magda nem falou de mim depois de tudo isso. Mas o que tu quer que eu faça? Mas tu te elogiou todo o tempo inteiro. Tu só te elogiou. Só te elogiou. Mas claro, mas eu queria que desse Mas se você fizesse isso, eu ia dizer, bah, mas eu também sou teu fã. Mas é pro Gustavo Vitorino que tu compra presente. É pro Vitorino que tu compra presente. É o meu único amiguinho. Então pede pra ele te elogiar. O seu João Francisco pede presente, né? Agora, o seu João Francisco de Oliveira mandou te perguntar se é fashion ficar sentado numa bancada e direto no celular com total desrespeito não só com os telespectadores, mas com vocês, colegas de bancada. E esse cara ainda se acha o dono dos bons costumes. Até quando será mantido esse desrespeito com todos? Pode não ser fashion na sua interpretação, meu amigo, mas é extremamente estiloso, é extremamente de atitude, de personalidade, cirúrgico nos seus comentários, onde não é domínio de bola que ganha uma partida. O Arsenal um dia dominou 75% de bola o Manchester United e o Manchester ganhou. Então, eu tenho uma audiência em 1 minuto falando que vale, talvez, para outros colegas de outras empresas, 20 minutos. Falar bastante não significa... Você não ganha nenhuma mulher falando legal, você só ganha ela dizendo assim, oi, quero ficar com você. Ele perde toda a razão dele. É o pragmatismo que impera nas relações, na televisão e no trabalho. Eu acho que eu tenho pelo menos uma explicação elegante. O senhor olha para uma mulher e diz, oi, eu amo você. Não, oi, quero ficar com você. E ela vai dizer, concorda claro, na hora. ela não tem outra opção. É a melhor opção é eu. Com esses muquiranos aí, tu acha que é opção? O senhor conhece muito muquirana? Mas esses caras não tem nada a ver, é tudo. Eu sou Real Madrid, tu sabe disso? Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Oi, quero ficar com você. A mulher vê a atitude, porque ela lembra de Antônio Bandeiras que eu já no vi na minha filme vida. Os Assassinos. Ela sabe que ela tem um personagem do lado, um homem. Ela lembra do Antônio Bandeiras e olha pra ti e diz assim, pô, eu tô em fim de carreira. Mas é essa cidade aqui que não tem nada. Mas eu não tô dizendo que tem, então. Eu tô ganhando pela falta de concorrência. Não, mas é que qual é a comparação que tu faz? Tu deixa a bola pequena. Eu acho que o Real Madrid sou eu aqui hoje. Então, aqui nem aquele projeto de casar, ter filhos, passear no parque. Tô esperando, né, querido? Mas não tá rolando. Porque só quer me usar, só quer sexo, quero ficar contigo e sai às 5 horas da manhã e chama o Uber e vai embora e tu fica sozinho. E quem paga o Uber? Eu pago o pato todo dia. Também, querido, com essa concorrência. Agora você vai ter que mudar o discurso. Eu tenho que ser babaca Oi, eu agora. quero você. Fazer filhos. Eu quero você, eu quero supermercado. Eu quero uma família. Eu quero uma cesta básica. Tem que cantar aquela música pra ele. Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Que música é essa? Nem lembro de quem é essa música. Tudo num Gustavo apartamento de 2 dormitórios Luan sem independência. Ai, que horror. Olha aqui, ó, uma situação muito grave, brincadeiras à parte. Os moradores de São Leopoldo que buscam atendimento na rede pública de saúde estão vivendo um drama. 10 médicos pediram exoneração depois que a prefeitura passou a exigir o cumprimento da carga horária. A especialidade mais atingida foi a traumatologia. 4 médicos foram embora. Mas é engraçado, 2 pontos. Quando os médicos cubanos e bolivianos vieram para o programa Mais Médicos, ficaram de ranço, fizeram mimimi, agora não querem trabalhar. Lamentável é o que diz o nosso telespectador Matheus de Guaíba. E coisa parecida aconteceu lá em Caxias do Sul, lembra? Mas o prefeito só disse para os médicos que eles tinham que trabalhar lá. Processaram, o sindicato processou. Querem caçar o prefeito. O Cimer se envolveu. Gente, o prefeito só disse... Eu não entendo. O prefeito só disse para os médicos que vocês têm que trabalhar. Vocês têm que trabalhar, Carga horária, vocês têm que cumprir horário. Carga horária, tá no Vocês têm que atender as pessoas. Fazer o que eles deveriam fazer, né? Trabalhar. Não quer, vai embora. Jéssica, eles assinaram um contrato. Eles participaram de uma licitação, assinaram um contrato. Aí não querem fazer. E o que é pior, o Cimer se meteu para defender os médicos, coitadinho. Pô, não, vou te contar. Vitorino. Aí abre uma faculdade de medicina, o mundo desaba. Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. Não viu que hora nós acordamos hoje? Eu te liguei cedo. 7h45. Cedo é 7h45. Eu já estou me preparando espiritualmente para ser um chefe de família. Ele mudou completamente.
A mulher completamente. Ele teve Todo uma mundo queda na feio. descida. Você não viu que ele tá com a cabeça rachada? Alguma coisa andou acontecendo nesses últimos dias. Ele escorregou na piscina e bateu com a cabeça, ele tá todo Tá marcado. explicado. Então tá explicado. Foi isso, ele tá todo marcado. O Chicão vai casar Isso é de verdade, branco. ele caiu Vai mesmo. casar de branco. Exatamente. Claro, mas eu sei disso, senhor. Casar de branco. O senhor é Branco tem que virgem? ser a Ele já noiva. tá se acostumando com o branco. Branco tem que ser a noiva. Não, ele, depois desse tempo todo, ele tá Summer virgem. Jack, calça preta e casaco branco, borboleta branca, camisa branca com detalhes vermelho e preto. Se eu te e boto óculos numa brancos. encruzilhada, E vermelho. vestido assim. Vamos pensar que Já joga umas pipocas. Já. Olha só, Você te encontra, pá, você tira uma Tá com o pai de santo. eu só elogio a mais garoto no elogio do Fedão. Ela tá brigando contigo, eu não sei Ela o que gosta do aconteceu. Vitorino. Notícia pro Vitorino. Olha Ela aqui, tá ó. chateada, ela te deu um micro-ondas, te deu um liquidificador e tu Não, só eu não pensa tô, em eu não tô comprar presente chateada pro com ele, eu sou Vitorino. palhaça mesmo, eu sou idiota mesmo. Não Eu sou seja palhaça. assim, Magda, por Kátia. favor. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha a charge que mandaram. Fiquei engatado. Eu entrei no carro e eu fui pagar. Já foi pago pela sua amiguinha. Um cartão de crédito. Ainda dona Magda debocha de Beatriz. mim, viu? ó. Eu fiquei tão feliz com aquilo, sabe? Que eu estou dizendo ao público. Tu deve a Quanto vida É a bacana ela. essa pessoa, Magda Beatriz, que às vezes fica braba, briga, gera ódio, raiva em cima de mim, mas daqui a pouco fica um doce, uma pessoa legal. Quando gera ódio, porque ela olha aquele cara bonito, assim, estonteante, que não está com ela, mas está com o espírito com ela, entende? Ah, que Deus me lindo. livre, sai fora. Corpo desse Show, cara. saravá, show, sai desse corpo. declaração. Esse corpo não te pertence, sai daqui. Cate, fuga, coisa Olha feia. aqui, ó, a partida, ele escorregou na piscina mesmo, ele não tá nada bem. Não foi feia, coisa foi feia. Ele não tá nada bem. Olha aqui, olha a charge que nos mandou o seu Manuel Azevedo. Olha a conversa, olha a mesa repleta de comes e bebes. E se o povo se revoltar e for para as ruas protestar? Aí o outro diz assim, sem chance, aqui não é a Argentina. Tá, agora levantando uma questão da Argentina. A Argentina ontem foi pra rua, né? Os argentinos foram pra rua, lá, fizeram, protestaram, foram lá e votaram e aprovaram a reforma da Previdência. Ah, não acredito. Agora vocês sabem, já aprovaram por 8 adiantou votos. de nada. 8 votos diferentes, 116 a Até 124. Então, eu já falei. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Mari, 128 a 116. 128, 12 então de diferença. Deixa eu falar uma coisa pra coisa. você. Marne, eu dei uma lidinha muito por cima na reforma lá. Rapaz, aquela reforma lá é passeio no parque perto da nossa. É aqui. verdade. Se o camarada quiser trabalhar até os 60 anos, a empresa tem a autoridade ou autorização para aceitar ou não que ele continue trabalhando depois de 70 anos. Sim. Por que o Chicão está rindo? O Chicão faz muito tempo ainda para o senhor completar 70 anos. Não, e outra coisa. Faz operação. Olha aqui, ó, a reforma da Argentina, dá um braguetaço, termina com esse papo todo. O problema da reforma da Argentina é que as pessoas alegam que ela atingiu a camada mais baixa da população. É que tem o Salário seguinte, mínimo, né? É que $400 lá. Sim, mas o problema todo... Pô, $400? Quanto é $400? compadre? 1.300, 1.200. Pois é, e eles estão reclamando. Imagine, a moeda deles é mais fraca que a nossa. E eles estão reclamando desse E salário a comida é mais barata mínimo. lá. A comida é mais barata, o salário mínimo deles é maior. $400. Assim, ó, por que estão berrando, Marne? Porque a dona Cristina Kirchner criou algumas mamatas lá. Uma delas é a seguinte: o sujeito não precisa de contribuição para se aposentar. É uma mata, né? Completou o ano, pimba. Que nem a nossa aposentadoria. Não consegue ser pior do que a nossa. Pior que a nossa. Bem pior do que a nossa. E olha que aqui essas aposentadorias rurais aqui no Rio Grande do Sul, que tem de mutreta nesse sindicato, a hora que der uma geral, né? a hora que deu uma geral nesses sindicatos, nessas aposentadorias rurais aqui, limpa não tudo. Não vão dar, sabe por quê? Porque isso é um Porque buraco. os sindicatos dão uma partezinha para eles. Bom, deve ter ouve alguma o que eu coisa aí estou te dizendo. Agora, Ouve o que eu estou aqui te no dizendo. Brasil tem crenca para todo lado desse negócio. E lá na Argentina, o que ele fez? Olha, tem que contribuir, tem que ter uma contribuiçãozinha mínima para poder se aposentar. E lá, Marne, o negócio era meio vaca louca, sabe como é que Bangu. A Bangu. O cara apresentava 3, 4 declaração, coisa e tal, papapá, completou 55, 57 anos, aposentava.
Mas Aí eles dizem, atingiu quem ganhava salário mínimo. Sim, mas a maioria que estava ganhando salário mínimo não trabalhava. há 55 anos atrás no Brasil, se o camarada tivesse uma carteira profissional e alguém assinasse a carteira, qualquer empresa, Chicão Tofani Companhia Limitada, assinasse Ele a tem uma carteira empresa ali, de construção. a pessoa conseguia a aposentadoria, mesmo que a empresa nunca tivesse recolhido no tostão. Aqui no Brasil era assim, isso é uma herança da época ainda. Lá na Argentina é assim. Bom, porque o sistema de Brasil controle mudou. deles é... Com a Revolução de 1964, a coisa mudou no Brasil. Até a Revolução não era obrigatório a declaração do imposto de renda. Isso foi criado a partir do ano de 1965. A Revolução exige que todas as pessoas façam a sua declaração do imposto de renda. Isso foi em 1965. Aí começou o governo a ampliar essa gama toda. Morder. Morder. Aí começou a coisa do leão do imposto de renda. Alguém apelidou o leão, o Jornal do Rio, São Paulo. E o leão está aí, o leão está de boca aberta, o leão está com fome. E cada vez piorou. Marni, na Argentina, Marni, a coisa estava tão a bangu que eles fizeram uma investigação. Por isso que passou. A maioria dos líderes sindicais lá estavam aposentados. Tinha gente com 48, 49 anos aposentado. É por isso que deu essa coisa toda. Então eu tenho idade para me aposentar, 60. Tu? É. Oba. Na Argentina estava aposentado há muito tempo já. E aqui no Brasil? Também. Não, Se tu tivesse contribuído. Não, mas 65 pode se aposentar por 65 idade. pode. Mas falta 5 para ti. Olha, Márcio. Por que Tá ele bem. ele falou isso? Tá bem. 5 anos de batalha aqui. Chicão Tofani falando em... Já que falou, Pior que ele vai- resolveu falar o seguinte. pior que- Ontem nós falamos aqui sobre o negócio do charuto, das vendas, das charutarias e não sei o que. Eu cometi um crime. E hoje eu recebi um WhatsApp e um convite para nós conhecermos. Eu já conheço os dois lugares e não me lembrava. Tem 2 lojas aqui em Porto Alegre há anos nos shoppings, que é a Domênico, que é do Renato Meleque. Concordo contigo. Só que a Domênica é uma loja que ela vende relógios, até Vitorinox, Canivete, vende um monte de coisa. Não é uma charutaria, apenas charutaria, Isso. que o pessoal se reúne lá Sim, mas é para como fumar Palomas, e beber então. um vinho. Tá, mas aí Isso é outra existia coisa. na Praça Maurício Cardoso e no Charim. Isso aí terminou. Sim, O cara tem um espaço para charuto diferente. É que ontem a gente estava falando sobre isso. E eu ainda falei no outro que tem ali na Farrapos, o Chicão estava se referindo a lugares Exato, onde as específico, pessoas se isso. reúnem para fumar charuto. E aí, o que acontecia? As pessoas que vendiam acabavam também estando nos lugares e fornecia. Não é que não tenha lugares de estabelecimentos que vendem. O Renato Meleque tem 2 lugares há anos nos shoppings, tanto no Moinhos e no Iguatemi. A loja dele é maravilhosa, tem Mas, tudo Magda, que essa vocês imaginam. E ele vende muito bem. Essa charutaria que o Tarcísio fez lá em Camboriú, no TAD, que é um restaurante, é um espaço só para fumar charuto e beber um vinho. Não é uma loja, não é que comercialize, é isso que realmente não tem mais. Ali na rua coberta, Celino de Carvalho, ali a tabacaria 33 continua Me vendendo lembra. ali, a tabacaria Sabe que 33. Celino de Carvalho foi um grande point em Porto Alegre? Hoje a rua mais nada bem que Suja. o centro. Fedorenta. Fedorenta, o pessoal faz as É necessidades lamentável, mas é um lugar fisiológicas ali. Esses dias eu passei por ali, tava um horror. Eu também tive que atravessar me arrependi até... A Celino de Carvalho, a rua 20, ex-rua 24. E assalto ali. É perigoso, mas não tem nenhuma rua que seja cheirosa no centro de Porto Alegre hoje, né? Todas Vamos deixar a Carla falar um pouco, responder os nossos telespectadores. Provavelmente o Marni tem mediunidade, por isso teve sensibilidade. Adora esta bancada com toda a diversidade de opinião. E agora o Manuel Azevedo. Estou procurando as feministas para defender o caso da Ana Hickman, que só não foi assassinada por intervenção do cunhado, que lutou e conseguiu matar o psicopata, e agora um promotor quer condenar o cidadão que se defendeu. Manuel Azevedo. Olá, bancada, boa noite. Com relação ao ministro Gilmar Mendes, é possível qualquer cidadão pedir o impeachment desse ilustre membro do STF, porque esse senhor deveria se declarar impedido de julgar certos processos e não o faz. Abraço a todos. Leandro Santos, Rubem Berta.
Talvez um dia eu tenha a sorte de ter um Whats lido. O melhor programa, e quase, né? O melhor programa da TV do Rio Grande do Sul, a beleza e inteligência de Magda e Carla, são simplesmente hipnotizantes e encantadoras. Que amor. Obrigada. Quem é? Pois é, mas ele já tinha falado várias vezes. Coitadinho. Olha aqui, ó, o Rafael Correia, sobre o clipe da Anitta. Acho que a sensualidade feminina não tem que ser escondida. Vi de alguns clipes da Lady Gaga e Katy Perry, que também são quentíssimos. Vulgaridade, talvez não, mas deixar o moralismo machista tomar conta não tá com nada. É uma questão de opinião, ok? Só que a principal queixa não parte dos homens, então não é das mulheres, né? Nós mulheres que achamos mas é que foi agressivo. as pessoas acham que as mulheres são machistas. Vilipendiadas. Eu vi essa Anitta cara a cara, eu achei uma menina. Ela é nada a ver, eu também acho. Ela tem o meu tamanho, é uma tampinha, ela tem o meu tamanho. Mas não é essa. Mais baixa que eu é ficção científica, então. Ela é bem baixinha. Mais baixo do que eu é ficção. Mais baixa que eu. Bom, eu confesso a vocês que conheci a Anitta na Festa Nacional da Música, mas assim, ela chegando, né, com o staff dela, desceu do carro e eu estava saindo, eu estava ali fora. As pessoas, a Anitta, eu não sabia quem era. É uma titiquinha assim, mas do meu tamanho, sabe? De cara lavada e sem todo aquele aparato. É nada. E tu sabe, Magda, que ela é um fenômeno bem rica, né? Eu tenho uma inveja louca. O relógio, a Anitta, é o relógio que mais vende no Brasil. Ela é. Mas a Anitta tem muitos produtos. Ela é um fenômeno, é verdade. Muita gente que aderiu a essa onda, ela virou um fenômeno de marketing. Mas assim, musicalmente... Nada. Mas não vai durar muito. Não sei não, hein? Porque a Anitta, ela tá começando a conquistar o mundo. A música dela é essa aí. Como é que é o nome, né? É As Malandras? Não. Não, como é que é... Vai, malandro. Vai malandro. Ela, É. Então, como eu disse antes, quase 15 milhões de views no YouTube. Ela está em primeiro lugar no Spotify do Brasil e em 49ª no Spotify mundial. No mundial, é verdade. Então, ela está tomando conta do mercado mundial. E olha, Tu vê ela como vai tá cobrar. pobre esse mercado, né? Como as pessoas Como se vende são... fácil porcaria. Que realidade Puro marketing. triste. Que realidade Puro triste, marketing, é né? verdade. Vou deixar de ouvir a Marisa Monte. O corpo Pelo vem, amor de Deus. o corpo chama atenção, infelizmente. A libido ainda é uma força motriz de consumo, isso é inegável. Por mais que a gente pense, a libido ainda é a força motriz de consumo. Os sites, os top sites do mundo hoje, se você pegar os 10, 12, 15 top sites, tem 4 ou 5 pornô. Não, com certeza, mas aí é que tá. Ela vem com um discurso de feminista para que a mulher tenha, né, o seu poder, né, e que consiga administrar o seu corpo. E ao mesmo tempo ela tá usando da sexualidade também para vender. Tá fazendo a mesma coisa que ela tá querendo que as mulheres eu acho que às vezes não bate. Contradiz. Ela tem um discurso diferente da... O áudio não combina com o vídeo. O vídeo. Olha aqui, ó, nós falávamos, não vamos esquecer também que Jarbas Vasconcelos, na reunião do PMDB, atacou o Jucá. Chamou o Jucá de figura medíocre e desqualificada. Pior que é. Fez duros ataques ao Jucá. Quer saber qual é a mentira que ele disse? Nenhuma, né? Ele acusa o Jucá de ter alterado o estatuto do PMDB na convenção do partido realizada nesta terça-feira. E Jarbas Vasconcelos, senador pelo estado de Pernambuco, foi governador de Pernambuco, uma das figuras mais queridas. O Vitorino vai sempre lá, a irmã dele mora lá, o Vitorino sabe disso. Ele é muito respeitado. Ele é uma pessoa, um senhor, um venerando senhor respeitado. Muito respeitado ele. O pessoal gosta muito dele lá. Porque, assim, ó, o gestor público, Magda, que passa hoje por um governo e sai de mãos limpas, ele carrega consigo, né? Não é que necessariamente você tem que provar que o sujeito é ladrão. Ele tem um problema. Mas o sujeito deixa um negócio destruído. O que o Tarso fez aqui, o Tarso arrebentou com o Rio Grande do Sul. O Tarso não é desonesto.
Então, assim, ele é ideólogo. Ele não é desonesto. Ele é ideólogo. Não dá para misturar. Ele não é desonesto. Ele é ideólogo. Mas ele pegou todas as verbas do judiciário, não sei o quê, e fez a limpa no Os caixa. depósitos judiciais. Os depósitos judiciais. 4 bilhões de depósitos Ajudou judiciais. a criar esse problema agora que todo mundo acha que é do Sartori. O Jarbas Vasconcelos tem um problema. É Qual? muito mulherengo. Tá sempre dando Só rolo ele. lá com a mulher. Só ele. Ele é meio Chicão Tofã. Mas tu chama esse Querido, problema? mulherengo, querido. Eu sou vítima do assédio feminino, querido. A vítima do assédio. Hoje à noite eu vou trabalhar no meu livro até às 3 da manhã lá no escritório em casa. O senhor Selecionando tem um escritório fotos. bonito, seu escritório? Escritório, querido. Tem quadros lá na sua parede? Tem quadros meus, assim. Só a sua A minha fotografia? casa é só fotografia Tá minha. aí peladão ou tá... Parou? De tudo que é jeito, querido. Agora, Mas tu uma consegue dormir te polêmica, olhando outra. peladão? Mas tu entra lá em casa que é o quê? Tirando Vai fazer piquenique. Vai lá, vai fazer um piquenique lá em casa, tá certo? Levar as amigas, chá de panela. Não, ele papá. não está dizendo que tu anda pelado. Ele quer saber se as fotos são tuas. Sem São roupa. minhas, claro. Pelado. Eu não sem vou usar. roupa, mas nu do Não, Fararte. Não, É isso, não, é isso. nada que é bagaceiro. É isso que ele está falando. O Ivan Andrade ajeitou tudo, como é que fica dentro de uma decoração vermelha e branca. Muito bem. Outra polêmica do dia, além da Anitta, o secretário de Segurança pediu explicações para a Brigada Militar. Teve domingo a prova da Brigada Militar, né, a prova objetiva do concurso, que está oferecendo 4.550 vagas para soldado de polícia ostensiva da Brigada e também como praça bombeiro militar de primeira classe. 42 mil candidatos e algumas questões realmente Ridículas. duvidosas e ridículas. Completamente A número desnecessárias. 44 vai lá e pergunta: qual foi o secretário de segurança que ofereceu 6.100 vagas para reforçar a segurança pública do Rio Grande do Sul? Aí tá lá o nome dele. Você tá querendo perguntar de iPhone. Não, olha. O melhor amigo na adolescência. E essa é uma. Não, Não, e essa é uma delas. né? Daí tem da exposição que deu, né, a confusão. Então as pessoas me preparei para uma coisa muito mais abrangente, Não, muito mais e interessante, e me veio uma questão dessa. E o próprio comandante lá da brigada achou um absurdo também, né? Mas só que quem a preparou essa Fundatec. E uma equipe, né? Fundatec. Não foi a banca que preparou. É, a banca que prepara. E diz que não vão anular, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas não tem que anular, né? Olha a qualidade do serviço prestado. Olha Queria a saber quanto qualidade. custou isso. E a bronca do secretário justamente é com o comandante da brigada, ou com a brigada que Não olhou a prova? não olhou pra... Tanto que agora, da polícia, o secretário disse que quer ver a prova Quer ver da a polícia. prova, da quer ver a aplicação. ver a prova. Tem que papagaiada isso, né? Isso é uma coisa ridícula, né? Papagaiada. É Não aquilo que a cabe gente falou. isso. A máquina pública tem isso. Em qualquer empresa privada, o dono da empresa... Quer medir conhecimento. Quero ler. Claro, óbvio, né? Eu Óbvio. quero ler, eu quero ver o que está acontecendo. Vocês vão aplicar a prova? Ah, tá, eu quero ver, coisa e tal, entendeu? O dono... Agora, máquina pública, qualquer coisa, quem elaborou isso, sabe lá quem é, amigo de não sei quem, Sim, mais só o pode, primo, não sei né? quem, mais o tio de não sei quem, mas não sabe o negócio. Ah, o fulano é professor, tem pós-graduação em não sei que, especialização. Bom, quando vem com especialização, aí que eu estou com uma implicância com um especialista, o sujeito vai dar entrevista, especialista em quê? Especialista em pereba no ombro. A vaca tá coquinho. Especialista. A tua mesa no barranco tava legal, todos os amigos. A galera ali, do mal, né? a galera do mal. Quem é que pagou aquela conta? Galera do Foi mal. rachada, não? Rapaz, até agora eu tô tentando descobrir. Eu sei que eu fui embora. Tu não pagou? Não, eu vou te dizer o que ele tá fazendo, cara. Ele sai antes, junto com os amigos. Ai, que vergonha. Tem um amigo dele que faz isso. Ah, eu já tô indo embora, que tem um compromisso. Ele Eu sai... acerto e depois eu acerto contigo. E o Eu não acerta acredito que fica tá para fazendo 29 de isso. fevereiro. De quem era a mesa? Não, nós somos não é convidados. assim. Nós somos convidados. O Jefferson Festenal convidou um grupo de amigos, um grupo pequeno, amigos, eu, o Ayrton Ruschel, o Julinho Menezes e o Cadu Oliveira. E convidou esses 4 ícones e modestos. Pra gente ir pro almoço, a gente almoçou lá no barranco um dia para comemorar. Imagina o que eu sou, então. Vocês são amigos. Dona Magda, um dia aconteceu um fato comigo lamentável.
comeu asinha de frango na minha casa. Não, senhor. Eu gostei muito. Não fale mal das asinhas do frango. Estou aguardando um novo convite. Aí eu estou passando, tinha uma churrascaria na Arzenha, que nem existe mais ali, isso há muitos e muitos anos atrás. Aí eu vi, tinha 4 amigos bebendo e comendo, jantando, né? Aí me falou, ô, alemão, vem cá, aquela coisa toda e tal. E eu já tinha tomado algumas cervejas e tal. E aí entrei lá, aqueles abraços, aquela coisa, aquela festa toda, e meus amigos queridos e tal, aquela coisa toda. Aí eu pedi um pedacinho de carne, comi e tal. Aí um a um foi indo embora e eu não percebi. O que aconteceu? Todos foram embora, eu tive que pagar pra até a banana, né? E riram de mim no outro dia, fazer o quê? Se tu querias o quê? Só podia retirar. Claro, dei um chequinho lá no outro dia, porque naquela época se usava cheque, hoje não se usa mais, né? Se usa, a gente falou agora não se usa mais. Deixa eu aproveitar, usa pouco, deixa eu aproveitar o gancho para dar uma notícia aqui, que a gente já falou algum tempo atrás, sobre o mercado automobilístico. Chicão, tu que gosta de automóvel, tu soube que a Geely comprou a Volvo, né? Que era o símbolo da Suécia. A Geely chinesa comprou a Volvo. A Lifan, que é aqui em Porto Alegre. É muito bom, né? Muito, as caminhonetes maravilhosas. Eu vi essa Lifan, lá do muito Jefferson. bonita. A Lifan Sun Motors. O Jefferson tem as caminhonetes lá. Estourou essa semana, ontem, a notícia começou a correr de tarde. Falei com o Jefferson, falei com alguns amigos, liguei para São Paulo, falei com um amigo meu que trabalha na Toyota. A Lifan está comprando a Fiat. Pô? Aí a Chrysler junto. Amigo, sim, a Fiat Chrysler. Os chineses estão comprando Tomando conta do nosso... a Fiat Chrysler. Olha o que os chineses estão fazendo. A família Agnelli só não vende a Juventus, a Ferrari e o Corriere della Sera. E a mãe dele, Não, a VS fizer uma proposta... Parou, olha o respeito Essa às Fiat mães. ela vende. Parou. Mas assim, ó... Os chineses estão com muito dinheiro. Eles estão negociando, assim, o negócio está no forno, Magno. Os chineses compraram... O símbolo de futebol na Europa. A Fiat, Os símbolo da Itália. tudo. A Chrysler, o símbolo americano. Empresas que dão lucro, hein? A Chrysler, que tem a marca Jeep, que tem marcas, né? E a Fiat, que é o símbolo da Itália. É fake isso aí ou quente? Não, os chineses estão ele tá negociando. falando. E sabe quem é que entregou? Um diretor da Fiat na Itália. Que eles estão à mesa negociando. Eu andei num carrinho de fã, esse o carro, o automóvel. Não foi? A caminhonete é muito bonita. Achei e a relação carro, custo-benefício É fantástica. Legal. É muito mais barato, né? Sim, Muito mais barato. 78 mil, uma SUV completa. Não, e o automóvel, com tudo, até 30 com e poucos, 40 mil o automóvel. Teto elétrico, com não sei o quê. Olha aqui, ó, anota o que eu estou dizendo. Vocês estão brincando com os chineses, os caras estão fazendo um estrago no mercado automobilístico brasileiro. Mas os japoneses eram assim, Vitorino, há 20 anos atrás, o Honda era um carro, não era. E hoje o que é? O Toyota, o Corolla, meu Deus, esse carro. O coreano virou grife também. Virou grife e eu lembro de ter, quando começaram os japoneses com carros no Brasil, eu lembro de ter falado mal dos japoneses. Queimei a língua. Aí vieram os coreanos. 15 anos depois eu fiquei falando mal dos coreanos que estavam imitando os japoneses. Queimei a língua. Não vou falar mal dos chineses. E depois vai vir os mongol. Aí vai não. sempre vindo alguém. Aí não. Aí vem montado num bisão. Não, potência não é mais de cavalos, é bisão. Olha aqui, ó, sou fã do Vitorino. Gosto muito de suas colocações. Hoje, especialmente em relação aos salários dos funcionários públicos. Só fico chateada quando ele reclama que ninguém dá bola para ele. Deve olhar mais para os lados. A Débora diz isso. Débora, manda pelo WhatsApp. Manda a foto pra mim, Débora, que eu seleciono pra ele. Mário Barcelos, os aniversários. Essa bagacerice eu aprendi com o Chicão do Fantástico. Os O aniversários. primeiro aniversariante, uma das maiores figuras, eu tenho um sonho, Martin Luther King, né? Que hoje estaria de aniversário, se vivo fosse, foi assassinado. Todo mundo conhece a história desse pastor que pregou e colocou essa frase na boca de todos os americanos. Eu tenho um sonho. Eu sumir a escravidão, etc. Então copiava, né? Leonid Brezhnev, que foi presidente, foi o presidente do partido e foi o homem que mandava durante muito tempo na então União Soviética. Jean Genet, que é um escritor e dramaturgo francês. E ela,
Edith Piaf, para mim, a maior cantora francesa de todos os tempos, com o seu Je ne regrette rien. Eu não me arrependo de nada. Eu acho que esse título é o mais importante, porque eu não me arrependo de nada. E eu não sei quem perguntou, Piaf, o que significa Piaf? Piaf é um pequeno pássaro, né, que vive nas ruas de Paris. É uma espécie de pardal, né? É uma espécie de pardal, Piaf, Edith Piaf, né? Um dia eu falei na Rádio Pampa que ela era a maior cantora que a França já teve, eu fui xingado. Eu não entendo as pessoas, mas xinga de graça. Ela foi maravilhosa. A gravação dela... Milord, né? Vocês sabiam que o Charles Aznavour foi motorista dela? Né? Foi motorista, começou como motorista, depois teve um romance, uma fé com ela. Os motoristas sempre ficam com as patroas. Pronto, os professores... confusão. Vocês lembram do Rubens Minelli? Eu lembro. 89 anos hoje. Nossa, olha que 89 primeiro anos campeão hoje. brasileiro por um clube Internacional foi bicampeão brasileiro. 75 e 76, né? O Mauro Galvão, que foi campeão também pelo Internacional, treinador de futebol, completando 56 anos. A Jennifer Beals, que é uma atriz norte-americana, também de aniversário hoje, a cantora Fernanda Brum e também a cantora Roberta Sá. Agora tem 2 aniversários de morte. Primeiro, Emily Blunt, que foi uma escritora britânica, poetisa também, que fez o Morro dos Ventos Uivantes. E uma figura que eu falo sempre aqui, o Dr. Alois Alzheimer, né, que eu falo sempre no alemão, é esse aqui justamente. E finalmente o ídolo, meu ídolo, né, italiano, Marcello Mastroianni, que esse aniversário de morte dele, que esse realmente foi fantástico. O filme que eu mais gosto dele chama-se Casamento à Italiana. Claro que ele e a Sofia Loren. Eu nunca ri tanto na minha vida por esse Casamento à Italiana. Ele tem filho com uma prostituta, ela é uma prostituta na época da guerra. Bom, eu não vou contar o filme. Mas, dona Magda, Senhor, seu Chicão. hoje eu almocei com um amigo meu, o Fabrício Couto, e esse cara sempre passou os réveillões em Punta del Este. Me contou o seguinte, o que a gauchada desistiu de Punta del Este. É mesmo, esse ano? Tá caro, né? Impressionante. Em Santa Catarina está acontecendo um fenômeno que até eu falei no início do ano, o verão compartilhado. Se reúne 5 amigas e põe num carro, entra num Gol e cada uma racha a gasolina, e vai. E com os homens é a mesma coisa, chegou nisso aí. Mas realmente. Sabe que sobre Santa Catarina, Garopaba, Praia da Barra, enfim, que muita gente foi para Santa Catarina para fugir da violência. Eu recebi em alguns grupos que ela sofreu uma onda de ataques agora no final de semana. Várias casas foram arrombadas. Em Garopaba? Garopaba e na Praia da Barra. E aí um cidadão, coitado, esse daí foi uma hora azarado, teve o carro roubado e a casa arrombada em 2 momentos diferentes. Ai, que horror. Deles uma ideia. Tem que migrar, hein? O crime migra. Sim, Magda, vai para onde tem gente, né? Vamos dar um abraço para uma amiga nossa. Vamos. Que foi promovida e homenageada. Doutora Carolina Gralha, querida substituta do trabalho, que durante muito tempo ocupou essa bancada ao lado da Magra Beatriz. Foi promovida a juíza titular do trabalho no Rio Grande do Sul e vai dirigir a comarca de trabalho de Frederico Westphalen. Então a gente queria mandar um abraço aqui um beijão para Carol, eu não vejo agora horas. Juíza titular da Vara do Trabalho, que está assumindo o Frederico Westphalen. Olha, uma magistrada assim, de mão cheia, uma pessoa extremamente bem informada, e não bastasse isso, um ser humano espetacular. Linda. Ser humano espetacular. Eu achei que ia encontrá-la na sexta-feira, lá na posse da doutora Vânia Matos, na presidência do TRT da 4ª Região, mas se ela estava, eu não consegui encontrar, porque era tanta gente, foi eu não nomeada e conseguia. recebeu a titularidade das mãos da presidente do TRT. Ah, que legal. Que é fã de carteirinha dela, inclusive. O grande magistrado, porque o Marney, eu tenho dito aqui, juiz é fácil fazer, é só passar nesses concursinhos, esses concurseiros passam aí, ganham uma canetinha. Olha, passar no concurso para juiz não é fácil. Amiguinho, depende da ave ginecológica, tá? Vai por mim. Olha aqui, ó. Não é assim. Olha aqui, ó. Juiz é fácil. Como assim? Juiz é fácil, difícil é magistrado. O juiz é aquele que pega o magistrado, quer saber o que está acontecendo.
Ele vai até no A local... doutora Carolina Gralha é uma magistrada. Olha aqui, ó, falando em magistrado, o Jorge Leffer diz o seguinte: Magda diz para o Gustavo Vitorino deixar um pouco de lado os magistrados e falar sobre o absurdo que auferem parlamentares em todos os níveis, ficando realmente ricos em muito pouco tempo e que deles não se exige nada em qualificação e pouca responsabilidade. É verdade, tem. o Jorge tem razão, porque os magistrados ganham, mas ganham tudo dentro da lei, né? Dentro da lei. Se a lei é injusta, exato, eles não têm nada a ver com isso. é. Eles ganham dentro da lei. Não, e agora que eles queimaram as pestanas. Agora, o político pode não ter feito nada. O Tiririca foi eleito sem coisa nenhuma. O Lula já teve não se orgulhou. Tiririca, O Lula não se orgulhou de ser presidente do Brasil sem nunca ter passado na porta. Você nunca leu um livro. Nunca é? Não precisa. Não precisa ler livro. Dona Magda, é impressionante a vaidade do senhor Chicão Tofani. O quê? Eu ao lado dele aqui, eu fico Não, isso admira. constrangido, porque ele abre aqui e fica se olhando no celular. Ele se ama, mas é o princípio básico E ainda das faz pessoas. A biquinho. pessoa tem que se amar. Não, isso. Olha a barba, a barbicha, confia aqueles pequenos entregou. fios assim, fica assim. É uma coisa impressionante. Ele se ama. Não, eu chego a ficar meio até afastado para não pegar em mim, né, esse tipo de coisa. Porque mas os senhores, senhoras e senhores telespectadores, se os senhores estivessem aqui do meu lado, os senhores veriam o que eu não estou fugindo à verdade. Ele se olhou agora uns 5 minutos ali, chegou a gravar. Quase que ele beija o celular. Quase que ele beija o celular. Mário, eu preciso dizer uma coisa, Mário. Agora tu estava falando do Chicão e eu estava prestando atenção. Tu parece uma cusparada de mate hoje com esse casaco verde. É mesmo, Uma cusparada de mate. Tá no esquilo, Estou aceitando casacos novos, hein? Abacate. Não, eu não posso te dar essa tocha. Tu me lembrou uma cusparada de mate. Falando nisso, Mário Barcelos, Pois não, grande senhor. amigo seu, ex-colega de trabalho, Lauro Quadros, com quem eu estive Laurinho. nesse domingo. O Dumbo. Mandou um grande abraço para você. Dumbo. Continua sendo uma figura maravilhosa. Mas Laurinho ele é muito culto, hein? Laurinho. É Lauro verdade. Quadros é um homem Mas, cultíssimo, né? além da cultura dele, ele tem uma capacidade de ser bem-humorado, divertido sempre. É uma E figura... uma pessoa com a idade que ele está, inteiro, maravilhoso, caminhando lá no shopping o tempo inteiro. Quando chove, ele caminha dentro do uma shopping. figura quando não maravilhosa. chove, Lauro Quadros é um cara sensacional. Nosso abraço, nosso carinho aí. Eu gosto muito dele também. Olha aqui, ó, ainda falando sobre o que nós falamos sobre camelôs, enfim, e as apreensões e a nova filosofia, agora um novo projeto para tentar limpar tudo isso. O Gilberto Weber diz o seguinte: olá, Mag, destas mesmas mercadorias do shopping chão se encontram no camelódromo. E esse é o argumento, né? Justamente o argumento é esse. Quer dizer, além de tudo, estão fazendo concorrência para os parceiros ou para os colegas que pagam aluguel, pagam impostos, tem tudo isso. A gente tem que prestar bem atenção nas coisas. Agora, eu estou muito E os sentido. camelôs sempre Tô muito foram sentido um com a dona. problema. Eu só queria eu estou muito sentido com a dona Magda. Por quê? Uma cusparada de Mas erva assim, mate. porque... Para não dizer um frango. Não é. Não é isso. Eu quis, ela foi legal contigo. Não. Ela te poupou do frango. O frango é rapidinho, é Eu me consistente. sinto elegante. Na parede. Mas tu tá elegante, só que eu tava... Chicão, tu estava desconstruindo o Chicão e eu olhei assim, porque é um verde que eu não sabia bem qual era o verde que não é frango. Eu ia dizer É cusparada de criança, mate. como é que é? Não, só se a criança estiver doente. Aquele do início ali, quando a criança nasce. Mas eu não estou memória. Olha aqui, ó, deixa eu dizer o seguinte. Deixa eu ler uma coisa aqui, ó. Boa noite, pessoal. Eu Diz interrompo, a dona Arismeire Silva. Gostaria de comentar sobre o que a Carla disse em relação à religião afro. Carla, é difícil ver com bons olhos quando você encontra trabalhos com carne, animais mortos, etc., dentro do pátio da sua casa e quando você já viu e ouviu coisas sendo feitas em centros de umbanda para roubar marido alheio, roubar emprego, enfim. Para o Vitorino, você realmente tem algum problema pessoal com as pessoas evangélicas, não tem? Porque encaixar o chute que um pastor deu em uma estátua, em uma conversa sobre mal feito a pessoas em trabalhos de macumba, tem tudo a ver.
Todas as vezes que você critica alguma religião, sempre critica os evangélicos. Isso está ficando bem feio. Agora, como sempre, quando alguém faz alguma crítica a você, pode ser agressivo e ofensivo. Sou evangélica, mas não vou surtar ofendendo a sua religião. E ela disse que gostou do meu cabelo e tal. Muito obrigada. A Arismeire Silva. Dona Arismeire, acho que a senhora não entendeu. Eu falei e dei exemplos aqui de que sim, existem religiões que também praticam atos voltados ao mal. E quando falando uma coisa genérica, né? Eu falei genérico. Quando um pastor evangélico chuta uma santa que é símbolo de uma outra religião, de um outro segmento cristão, ele está cometendo um ato mau, um ato maldoso, uma agressão, um crime, diga-se de passagem, porque vilipêndio religioso é crime no Brasil. Então, assim, eu não tenho nada contra evangélicos, até porque a religião evangélica, ela é secular. Não vamos confundir com essas seitas pentecostais que andam por aí. São coisas diferentes. São diferentes. Nosso programa está chegando ao final. Nós voltaríamos amanhã, como sempre, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.